Assim nos diz o Salmo 95, versículos 1, 2 e 7. Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Vamos comparecer diante dele com ações de graça, cantando hinos de louvor. Ele é o nosso Deus. Nós somos o povo que ele guia. Somos o rebanho que ele cuida. Estas palavras são uma confissão de fé e, ao mesmo tempo, um convite feito para todas e todos nós. Se você e sua família nos acompanham neste dia, mesmo que de forma virtual, é porque aceitaram o convite do salmista para cantar, louvar, agradecer e porque confessam essa fé. Que Deus permita que esta celebração seja um momento agradável de comunhão com Deus e com nossos irmãos e irmãs. Amém. Em Joel, capítulo 2, versículo 32, está escrito: E acontecerá que toda aquela pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. É nesta esperança que invocamos a presença do Trino Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Com estas palavras de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, somos chamados a confessar os nossos pecados. Oremos. Confessai e dizei comigo: eu, pobre pessoa pecadora,
confesso a ti, Todo-Poderoso Deus, meu Criador e Salvador, que não somente pequei por pensamentos, palavras e obras, e sim fui concebida e nascida em pecado, de modo que a minha natureza inteira e todo o meu ser são culpados e condenáveis perante a tua justiça. Por isso, abrigo-me à tua insondável misericórdia e procuro teu perdão, dizendo: ó Deus, tem compaixão de mim, pessoa pecadora. Amém. O profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 25, nos dá o seguinte testemunho: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Que assim o bondoso e misericordioso Deus apague nossas transgressões e perdoe todos os nossos pecados, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, exaltemos a uma ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Queremos nos colocar diante de Deus em oração. Querido e bondoso Deus, pedimos que dês a cada um de nós o teu espírito e sabedoria divina, para que a tua palavra se propague e cresça entre nós. Que nesse tempo de isolamento social, possamos nos unir a ti por meio dos teus ensinamentos e da tua vontade. Que o teu Santo Espírito esteja sobre nós, para que possamos acolher os teus ensinamentos com alegria e colocá-los em prática onde quer que estejamos. Por Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo, um só verdadeiro Deus, vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A primeira leitura vamos encontrar na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 a 22. Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês, como seguidores de Cristo, ficarão envergonhados. Porque é melhor sofrer por fazer o bem, se for esta a vontade de Deus, do que por fazer o mal.
pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem bom em favor dos maus, para levar vocês a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus, quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvas pela água. Aquela água representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação vem por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que foi para o céu e está ao lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes do céu. Nos preparemos para a leitura do Santo Evangelho cantando Aleluia. A leitura do Santo Evangelho previsto para este 6º domingo da Páscoa, nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Jesus continuou: Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da Verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não o pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados,
mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todas vocês. Amém. Prezado irmão, prezada irmã, o trecho do Evangelho que nós acabamos de ouvir faz parte do discurso de despedida do nosso Senhor Jesus. Falar em despedida é muito difícil para qualquer pessoa. Quando Jesus se despede de seus discípulos e discípulas, esses se sentem perturbados e desanimados. Esses sentimentos não revelam somente a situação dos discípulos e discípulas, mas também de toda a comunidade cristã primitiva. Sentimentos como perplexidade, desânimo, falta de clareza no caminho a ser seguido. De fato, desde o capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus anuncia uma série de acontecimentos que aparentemente provocam um afastamento dos discípulos em relação ao Mestre. Por exemplo, a traição por parte de Judas e a negação por parte de Pedro. Além disso, Jesus anuncia que vai partir, sem que ninguém o possa acompanhar naquele momento. E aí fica a pergunta: conseguirá a comunidade manter-se firme diante desse afastamento de Jesus? Dessa partida de Jesus? A resposta de Jesus visa encorajar seus discípulos e discípulas, mostrando que existe uma forma de superar o medo, a separação e a morte. Esta forma é a vivência do amor. No versículo 15, assim diz: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Numa primeira leitura, pode parecer uma carga pesada sobre os seus já fragilizados discípulos e também sobre nós. Quem ama não impõe. Nesse sentido, Lutero afirma: Cristo diz: eu lhes dou mandamentos que vocês podem e irão cumprir sem coação, se de fato me amam. Se não existir amor, não faz sentido nenhum eu lhes dar um monte de mandamentos, porque eles, de qualquer maneira, não seriam observados. Por isso, se querem guardar meus mandamentos, vocês precisam me amar e refletir sobre o que eu fiz por vocês. Jesus, em outro momento, diz: eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros. Assim como eu vos amei, amem-se uns aos outros. João 13, 34. Com estas palavras, Jesus nos mostra o segredo da superação do medo e do isolamento. Temos força para amar porque Jesus nos amou primeiro. Além da certeza de que Jesus ama seus discípulos e discípulas e também a nós, ele promete enviar um auxiliador, o Espírito da Verdade. Em seu discurso de despedida, Jesus faz referência
ao Espírito Santo, pelo menos por 5 vezes. Jesus apresenta o Espírito Santo como um outro advogado ou auxiliador. Advogado é aquele que defende uma causa nos tribunais. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a comunidade encontrou-se diante de um mundo hostil que persegue, tortura e mata seus membros. Quem sustentará e defenderá a comunidade de Jesus diante disto tudo? A resposta Jesus nos dá dizendo que o defensor é o Espírito Santo, que permanece para sempre na vida da comunidade. Ele é chamado de Espírito da Verdade, isto é, aquele que está sempre presente em todos os gestos e ações dos cristãos que trabalham em defesa da liberdade e da vida, como Jesus fez. É o Espírito de Jesus que acompanha a sua comunidade, pois Jesus é a verdade e a vida, conforme João capítulo 14, versículo 6. O Espírito da Verdade é a memória da fidelidade de Jesus na vida da comunidade cristã. Esta não caminha em direção ao vazio e à derrota, porque o caminho de Jesus leva à vida. E o Espírito é a ação do Senhor atualizada na caminhada da comunidade. A exemplo de Jesus, os cristãos enfrentam um mundo hostil, o mundo da mentira, que se opõe ao Espírito da Verdade. É preciso ter força e coragem para enfrentá-lo. E a força para isto vem do Espírito, que abre novos caminhos para a continuação da missão de Jesus no mundo. O Evangelho de hoje afirma que o mundo não vê o Espírito da Verdade nem o conhece. O mundo não percebe que o amor de Deus e dos seus seguidores é mais forte do que a morte. De que mundo Jesus está falando se é nele que nós vivemos? O mundo foi criado por Deus e é um mundo bom. O pecado e a ganância humana criaram divisões e exclusões e por isso não enxergam as coisas que vêm do alto. Os que vivem no amor de Deus experimentam a força do Espírito Santo. Esse Espírito já está presente neles e permanece com eles, para vencer as mazelas do mundo e fica com eles para sempre. Jesus já havia anunciado aos discípulos e discípulas que iria voltar para o Pai. Esta afirmação deixou nos discípulos a sensação do abandono total, como os órfãos, sem proteção nem defesa. No versículo 18, Jesus garante aos seus que não os deixará órfãos e nem abandonados, mas voltará para ficar com cada um deles e delas. O mundo não mais verá Jesus, pois aqueles que o mataram pensam ter tido a vitória definitiva. Mas Jesus é a vida, ele venceu a morte. Os que o seguem o verão e viverão. Querido irmão, querida irmã, em muitos momentos da nossa vida pessoal, familiar e comunitária, sentimos-nos como órfãos e abandonados por Deus. Perguntamo-nos por que há tanta miséria, corrupção, guerras, catástrofes e agora a pandemia do coronavírus. Será que Deus também nos abandonou? Estamos nos aproximando do tempo de Pentecostes e os textos bíblicos de hoje nos conduzem a refletir nesta direção. Deus não nos abandona à própria sorte, mas promete ficar sempre conosco em todas as situações.
Os textos nos querem fazer perceber a presença de Deus e do seu Espírito na nossa caminhada. O Espírito da verdade não paralisa, pelo contrário, põe a comunidade a caminho em busca da vida plena que Jesus Cristo trouxe para todos e todas nós. A presença e amor de Deus e de Cristo em nossas vidas nos faz continuar firmes na fé e, sobretudo, nos faz conhecedores do plano de salvação de Deus. E por nos fazer conhecedores, podemos também espalhar gestos de amor de Cristo entre nós e no mundo em que vivemos. Amém. O credo apostólico resume o que nós acreditamos. Ele, na verdade, fala onde está depositada a nossa fé. Por isso, se chama confissão de fé. É o que Deus nos ensina. Não são palavras vazias, são palavras que estão imbuídas de fé e de esperança. Por isso, confessemos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Convido você aí de casa para me acompanhar neste momento da confissão. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Espírito, verdade, em nós vem habitar, difunde claridade, o mal vem afastar, derrama em nossa mente o santo fogo ardor, que todos fielmente confessem seu Senhor, Consolador querido, por Cristo Salvador, nos foste prometido, ampara-nos na dor, que as armas comprovadas do povo teu, Senhor, norte-nos sejam dadas, firmeza, fé, vigor, no tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos bem claro a nossa fé, ainda que soframos perseguição e dor, que sempre enalteçamos o teu eterno amor. Espírito, derrama
graça divina, acende em nós a chama da fé pentecostal. Ó, faze que anunciemos ao mundo teu fulgor, que testemunho demos da salvação, Senhor. Muitas pessoas têm perguntado como podem ofertar e contribuir nesses tempos em que não estamos tendo cultos e atividades presenciais na igreja. Em nossa paróquia, a secretaria ela funciona normalmente de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 5h da tarde, e aos sábados, das 7h30 às 11 da manhã, e acolherá as ofertas e as contribuições daqueles e daquelas que assim desejam fazê-lo. As pessoas idosas que estão impossibilitadas de virem até a secretaria podem encarregar alguém da família para ajudá-los nisso. Apesar de não podermos realizar cultos com a presença dos membros, o pastoreio continua sendo realizado de muitas outras formas, tais como mensagens diárias na Rádio Pomerana, no programa Semente de Esperança, que vai ao ar às 6h10 da manhã. Mensagens de fé e esperança, produzidos por ministros e ministras do Sino do Espírito Santo a Belém, e que são repassadas por WhatsApp no findar de cada dia. Cultos ao vivo todas as quartas-feiras, às 20h, na Rádio Pomerana de Santa Maria, que também pode ser acompanhado via online. Cultos dominicais publicados no YouTube, celebrados pelos ministros e ministras da paróquia de Santa Maria. Cultos celebrados por ministros e ministras do Sínodo Espírito Santo a Belém. E também mensagens em pomerano para aqueles e aquelas que assim melhor entendem. Estão sendo realizados encontros virtuais com jovens e casais. Foram preparados com muito carinho vídeos para as crianças, para os jovens, para as mulheres. O grupo de mulheres está envolvido na ação diaconal, na confecção de máscaras para doarem para o albergue e também doarem para as pessoas que necessitam. O templo de Santa Maria fica aberto diariamente para que as pessoas possam fazer suas orações individuais a partir das 6h30 da manhã. As demais igrejas da paróquia ficam abertas aos domingos para orações e devoções individuais. Também os ministros e ministras da paróquia estão atentos às necessidades dos membros, fazendo contatos telefônicos com as pessoas idosas e enfermas e encaminhando com todo cuidado os sepultamentos que acontecem nesse período de pandemia. Queremos agradecer a todas as pessoas que, apesar das dificuldades, não medem esforços em ofertar e contribuir para a missão de Deus. Temos uma passagem bíblica que nos fala das ofertas em tempos de dificuldade. Esta leitura é de 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5 e também o versículo 12. Irmãos, queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade.
afirmo a vocês que eles fizeram tudo o que podiam e ainda mais. E com toda boa vontade pediram com insistência que os deixássemos participar da ajuda para o povo de Deus da Judéia, e eles insistiram nisto. E fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Porque se alguém quer dar, Deus aceita a oferta conforme o que a pessoa tem. Deus não pede o que a pessoa não tem. Que Deus nos abençoe ricamente em tudo o que fizermos e que nossas ações sejam para a honra e a glória de Deus. Amém. Queremos ter um momento de oração. Senhor nosso Deus, em voz alta e em silêncio, Tu ouves cada um de nós aquilo que está em nosso coração. Não temos dúvida de que nos acolhes e atendes, pois Tu estás em tudo e em todos. Além disto, sabe da nossa vida, do que temos em nossa mente e em nosso coração, antes mesmo de falarmos. É isso que esperamos de Ti, Deus. Olhe por cada um de nós em nossa vida. Olhe nossas famílias, nossos líderes, nossa igreja, nosso país e o mundo inteiro. Olhe não com um olhar de juízo, mas de amor, de carinho, de atenção e de ajuda. Toda a nossa vida está em Tuas mãos, por isso te pedimos, faça-nos Teus instrumentos de paz e amor, onde a nossa ajuda e a nossa intercessão se tornar necessária, enche-nos de coragem e fé. Onde nos sentirmos amedrontados, enche-nos de esperança. Que esse tempo de quarentena possa nos proporcionar momentos de amadurecimento espiritual e comunhão contigo e com nossos familiares. Derrama sobre a terra o Teu espírito de compaixão e arrasta para longe todas as enfermidades e pandemias e livra da morte todas as pessoas. Estamos chegando ao final deste encontro contigo. Esteja conosco em mais uma semana e protege-nos de todo o mal. Tudo isso e tudo aquilo que ainda guardamos em nossos corações, incluímos na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor esteja à vossa frente para vos guiar, que Ele esteja atrás de vós para vos proteger, que Ele esteja ao vosso lado para caminhar convosco, que Ele esteja embaixo de vós para não vos deixar cair, que Ele esteja dentro de vós para vos consolar, que Ele esteja acima de vós para com a tua poderosa mão vos abençoar. Portanto, que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso conhecimento e entendimento, nos guarde para uma viva esperança. Fiquemos na paz do Senhor. Amém.